essa garrafinha aí pra mim. O texto de hoje, Essa garrafinha aí. Eclesiastes, o texto bíblico, fala de Elias e de Eliseu, onde eles Desce outro. nas famílias mais tradicionais de Israel, entre os judeus, eles sempre têm uma cadeira vazia, porque eles acreditam que Elias ainda voltará. Elias foi relatado no carro de fogo, esse turbilhão miraculoso. Eles aguardam que Elias retorne. Só que para nós, Elias não é ele, mas o Espírito, como se Elias já voltou, é Cristo Jesus. Ele não quer mais uma cadeira vazia, ele quer o nosso coração. Apocalipse, capítulo 3, nós meditávamos. E novamente a cadeira para fazer a alusão ao homem, e a hoje entender as figuras de Elias e Eliseu são muito importantes para o mundo bíblico judaico, bíblico cristão, e eles não estão apenas reduzidos apenas a dois livros, que por si só já é muita coisa. Primeiro, incluindo os reis, o primeiro fala dos feitos de Elias, e o segundo fala dos feitos de Eliseu. Mas, além disso, além de dois livros exclusivamente sobre eles, sobre as profecias deles, sobretudo o enfoque na figura de Elias, que é o mestre da vida interior, o mestre da vida espiritual, melhor dizendo, para o Antigo Testamento, e inclusive vai ser modelo de oração para todos que vão se refugiar nas montanhas, no deserto de Negev, naquela região hoje Israel. Também será um modelo de oração para a vida cristã. Santa Teresa de Ávila, ela nasce, São João da Cruz também, nessa escola espiritual cujo pai é Elias, que nos ensinou e nos continua nos ensinando a vencer os ruídos, o burburinho do mundo e a perceber Deus no murmúrio suave do Espírito. O texto de hoje de Eclesiastes fala de Elias. Elias, que é grandioso, foi levado nesse turbilhão, fez grandes prodígios, e nos fala de Eliseu, que recebeu a dupla porção do Espírito e se tornou grandioso até mesmo depois da morte. Porque o texto do livro de Ezequiel, quando da perseguição, quando os judeus recolhiam o irmão deles que havia morrido, e por conta da perseguição, sem saber o que fazer com medo daquele cadáver ser profanado, eles jogam momentaneamente aquele irmão, aquele compatriota, no túmulo do profeta Eliseu, e para surpresa, ao colocar os ossos do profeta, aquele homem é reanimado. Inclusive, esse texto do profeta Ezequiel é uma das estruturas, um dos fundamentos para o uso das relíquias que até hoje é presente na igreja. É a herança do mundo judaico forte. Quem já foi a Israel percebe que os judeus focam muito no monte, no muro das lamentações, no túmulo do rei Davi, lá onde se encontram os patriarcas em Hebron. Então é muito forte essa experiência de absorver o elemento espiritual que aquele símbolo emana, aquilo que é o bonito. Eu vejo as pessoas ali na vida colocando no altar o nome da pessoa escrito pela pobreza, onde está o Cristo, tocando nas imagens. Isso, longe de ser um pecado, é um gesto de afeto, de carinho, de atenção. Então, devemos buscar em Deus seguir também os passos do pai Elias e, sobretudo, encontrar Deus além de todo o burburinho, não mais encontrar Deus na cadeira, não mais encontrar Deus na cadeira vazia, mas encontrar Deus no mais íntimo de nós. E o texto de ontem do Evangelho, de hoje também, fala justamente dessa dupla situação, a realidade interior e a realidade exterior. Nós somos muito
dados a esses dois movimentos. Só que a realidade exterior, ela é mais, diríamos, mais atraente, talvez, mais impositiva. Então, o nosso movimento é mais para a realidade exterior, mais desafio para que nós nos alimentemos interiormente. E aí, nosso Senhor nos apresenta no Evangelho de Mateus a fórmula do Pai Nosso, embora nós utilizemos a fórmula advinda de Lucas, mas Mateus também recita essa fórmula. Nela estão contidos 7 pedidos, e dentre todos os pedidos, a meu ver, o que me chama mais atenção, embora todos os outros pedidos sejam lícitos, louváveis e necessários, o final para mim é extraordinário. Mas livrai-nos do mal. Que mal é este? Podemos achar que é Satanás, o adversário, e é, de certa forma. Mas o grande mal é viver longe de Deus, fora de Deus, apartado de Deus. Quando então fazemos isso na oração, mas livrai-nos do mal, nós estamos Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, com a força e a unção do seu Espírito, não nos deixe, apesar de nossas faltas, de nossos pecados, de nossos limites, não nos deixe viver fora de vós, ó Pai. É assim, mas livrai-nos do mal. E quando vivemos fora de Deus, aí nos tornamos presas fáceis. Dizia ontem, não significa que viver em Deus nós vamos encontrar só situações prazerosas, tranquilas, vamos tentar com isso bem. Também aqueles e aquelas que vivem em Deus, que devemos ser assim, também encontraremos desafios, cruzes, problemas. Mas qual é o diferencial para nós que cremos e para aqueles que não creem, mas nós todos vivemos a cruz? O diferencial é que nós iremos ressignificar, a luz da fé, a cruz que vivenciamos. A cruz para quem tem fé não passará ao lado. A cruz para quem tem fé não ficará esquecida ou alijada ou posta à margem como se não fosse não tivesse nenhum tipo de utilidade. Mas para quem crê, a cruz também é escola, e escola de maturidade. Mas o Evangelho de hoje, ele termina fazendo o que chamamos no grego de embolismo. Ele repete para dar ênfase. O que ele repete? A questão do perdão. O perdão. E aí nós vamos saber entender que não é fácil perdoar, né? Se você dá isso para mim, toda dificuldade. Perdoar quem nos magoou, quem nos ofendeu, quem nos decepcionou, quem nos violentou, perdoar quem pesa, quando lembra daquela pessoa, daquele feito, daquela situação. Só que, por ser tão difícil, é que nós não podemos realizar o perdão sozinhos. O perdão será sempre uma realidade feita a muitas mãos, a nossas mãos e, sobretudo, as mãos de Deus. É preciso, peçamos a Deus a graça de perdoar. Só que perdoar é um outro equívoco, não significa esquecer o que aconteceu. A gente esquece quando a gente tem Alzheimer, quando a gente bate a cabeça no chão. Pode ser nesse caso, ninguém esquece. Mas o que é então o perdão, já que eu me esqueço daquela situação? Perdoar significa, mesmo que o outro não aceite, perdoar significa não perder a paz. Quando eu lembro daquilo, eu sigo tranquilo, eu sigo em paz. A lembrança daquela situação, daquela pessoa, não mais pesa em mim. Eu fui libertado do nome do Senhor. Porque eu fui transfigurado pela força do ressuscitado. Mas lembra que eu dizia ontem? Ele só pode fazer isso mediante a nossa liberdade, mediante o nosso
querer, a nossa permissão. E aí precisamos colocar diante de Deus todas as cartas. Dizer, Senhor, é difícil perdoar fulano. Oh, cara terrível. Não consigo, eu olho e já está com um jogo, Senhor. E aí vamos lembrar que para o perdão, 2 remédios: tempo e distância. Não podemos nos sentir cobrados a perdoar a foto de caixa. Cada um que tem seu tempo de perdoar. Cada um. Mas nós não podemos, por conta do tempo, cruzar os braços. Nós temos que perseguir, pedindo a Ele que nos perdoe a maneira que perdoamos o outro. Olha que contrato mais exigente. Eu estou dizendo, a fé cristã é uma fé exigente. Peçamos ao Senhor essa porção dobrada do Espírito e peçamos a Ele que com esse Espírito, o verdadeiro mestre da vida interior, nós possamos crescer em Deus. Só que é sempre quando eu digo isso, eu gosto de enfatizar. Falamos em crescer em Deus, mas na verdade é Deus crescendo em nós. É Deus crescendo em nós. E aqui sempre cabe a oração, Santo Padre, fica conosco, Senhor. Sem Ele, meu irmão, sem Ele, minha irmã, sem Ele conosco, não conseguiremos perseverar. Fica conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, vamos agora fazer um bispo até vir. Acabou? Não.